Já. Pronto, vamos lá. Então, gente, vamos lá iniciar a nossa oficina de hoje, né? A nossa palestra. Como vocês sabem, é um dos eixos, né, do projeto do PIPO. Vocês que são estudantes que estão no programa, é uma das nossas atividades também trabalhar nessa área da formação política, né, de vocês. Eu acho que o tema que a gente tem, os temas, na verdade, que a gente tem trazido aqui para o debate, para o conhecimento de vocês, são temas bastante atuais, né, e inclusive temas necessários para que a gente faça essa discussão, para que vocês que estão nas universidades, a gente tem visto aí nas nossas oficinas de escrita, o quanto vocês têm falado, né, das universidades, como tem sido, na verdade, essa relação de vocês com a universidade. E esse momento é justamente para isso, né, para a gente compreender um pouco desse universo do movimento indígena, de como as coisas têm sido acontecendo, vem acontecendo. A nossa primeira palestra, a gente teve o professor Jesse, né, que falou um pouco dos 10 anos da lei de cotas, que foi bem interessante também para o momento. E, nesse momento, agora, a gente está trazendo como temática, né, sobre o marco temporal, né? O marco temporal, eu acho que é urgência de debate. Os povos indígenas, na verdade, têm estado muito preocupados com o que se propõe, na verdade, né, o marco temporal para esses momentos que tem se debatido. Então, para isso, para fazer essa discussão, né, sobre o recurso extraordinário que está aí está pronto para ser julgado pelo STF, que na verdade vai tratar aí das demarcações de terra, né, que na verdade teve uma repercussão geral, inclusive, e que estava com um período para ser julgado agora no dia 23 de junho, mas por uma série de questões que a gente vai ouvir aí os nossos palestrantes, a gente vai compreender por que que, na verdade, esse marco temporal ele impacta diretamente na vida, né, dos povos indígenas, associada aí à questão de território, territorialidade, o processo de demarcação. Então, a gente trouxe duas pessoas que, na verdade, são dois indígenas, né, que acho que, não sei se vocês já conhecem, acho que o Alberto Terena, vocês já conhecem, e também o professor Felipe Tuchá, que eu acho que também alguns de vocês já devem conhecer aí esses parentes que vieram contribuir com o debate. Então, lembrando também vocês, né, que a gente tem as orientações para vocês que são bolsistas do programa, com as atividades que precisam ser cumpridas, é só um lembrete. Então, quem está aqui nos assistindo, né, prestar um pouco de atenção aí nos nossos palestrantes, porque depois a gente tem aquelas atividades que são solicitadas por a gente a vocês. Então, nós vamos iniciar, né, a nossa palestra, vamos iniciar pelo professor Alberto Terena, né, sendo redundante, mas afirmando, inclusive, a própria identidade. O professor Alberto, ele é terena, né, ele é pedagogo, ele é especialista em gestão escolar, foi membro da Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena e atualmente integra o Conselho Terena. Então, queria agradecer, já iniciar agradecendo ao professor Alberto, né, por ter aceitado esse desafio, aceitado o convite de estar aqui no diálogo. Também agradecer ao professor Felipe Tuchá, também por estar aqui com a gente nesse momento, que é bastante importante para nós no programa. E o professor Alberto vai trazer uma fala, né, em relação sobre o movimento social, um dos grandes movimentos, na verdade, no Brasil, hoje eu ia falar na Bahia, no Brasil, que é a PIB, e fazendo um link, na verdade, como a própria PIB, né, ela tem, na verdade, se organizado, o que que ela tem pensado, como é que ela tem atuado, justamente, inclusive, porque o professor Alberto Terena, né, compõe aí a equipe da PIB. Então, eu vou passar a fala agora para o professor Alberto, e é isso, está com a palavra, professor Alberto. Então,
Quero dar meu boa noite, né, a todos e a todas os acadêmicos aí, bolsista do IPOU, e dizer, né, que é uma satisfação muito grande de estar aqui com vocês para falar um pouco do tema muito importante e interessante para todos nós. É um tema que nos traz uma insegurança, né, muito grande, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa trabalhar com este tema na questão jurídica, a questão do movimento em si, né, das novas estratégias que vai ser tomada a partir de então, quando o Supremo ele suspende, né, aí adia o julgamento do marco temporal, que seria agora para dia 23. Então, eu tinha armado, né, aí um esboço, né, de fala, mas conversando com Ingrid, José, né, a gente achou por bem eu falar um pouco só do movimento em si. Depois a gente vai entrar, né, mas em outra oportunidade a gente falar mais aprofundado de como que é essa estrutura de fato, né, a PIB, as organizações de base e tudo mais. Mas como que a gente não tem como deixar, né, de como que começa o movimento a nível nacional em termos de APIB, né? Eu quero dizer para vocês, como foi falado, eu comecei no movimento nacional através da educação escolar indígena. Entrei na Comissão Nacional a partir de 2004. E foi justamente em 2004 foi quando houve o primeiro acampamento em Brasília. Não era a estrutura que tem hoje, mas sim era um barraco pequeno antes, onde que eu creio que, não sei se vocês sabem, mas era um circo que ali estava instalado, né? E era usado ali para que o acampamento, as discussões, ela viesse a acontecer naquele primeiro momento. E este primeiro momento ali já começa o movimento a preocupar com as propostas que foram ali trazidas pelo governo Lula, que até então não vinha sendo dado, né, aquilo que o povo indígena queria. Então, o movimento começa a ir para Brasília em busca de resposta do novo governo, que nós tínhamos esperança muito grande. E naquele momento, então, começa a mobilização, né? A mobilização a nível nacional. E já em 2005, que se cria, né, a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. O Conselho Terena, com a qual eu faço parte, não era ainda membro, né? Não era outra instituição, outra organização que fazia parte aqui de Mato Grosso do Sul, que representava o nosso povo. E a partir de 2012 é que o Conselho Terena começa a fazer parte da PIB. E então o movimento a nível nacional, né, como vocês, os jovens hoje, têm presenciado a questão do acampamento, né, com 3.000 pessoas, 6.000 pessoas, 8.000 pessoas, ele começa lá em 2004 e começa a ganhar força a nível nacional para que pudéssemos, assim, estar discutindo as nossas demandas, tanto educacional, territorial, que é o carro-chefe, né, das discussões, e saúde, né? Saúde que a gente muito também discute. Mas uma das questões muito importantes que o movimento em si trabalha, e eu quero dizer isso para os acadêmicos, é a questão territorial. Porque a questão territorial, nós entendemos que sem o território nós não temos vida, nós não temos saúde, nós não temos educação. Muito dos acadêmicos Terena, eles
foram apoiados por pais que trabalham na terra, né? Pequenas lavouras, pequenos produção. Então, a todo momento, a gente precisa do nosso território. Então, este tema territorial, ele é muito forte nas discussões, tem sido carro-chefe nosso, mas também nós trazemos conosco a preocupação da saúde, da educação, para dentro do acampamento, para dentro do movimento social. E dentro dos temas, né, do acampamento Terra Livre, a gente começa também a trabalhar dentro deste tema que nós hoje estamos falando, que é o tema do marco temporal. Como que surgiu isso? Eu creio que o doutor depois vai falar, né, sobre isso, mas eu, como militante, como indígena, né, como alguém que está aí a todo tempo nas discussões, a gente busca aí mostrar para o governo que nós temos o conhecimento daquilo que nós somos, daquilo que nós temos direito. E quando nós, né, como indígena, vê os jovens indo para a universidade, né, a gente quer que o jovem, que o acadêmico, ele vai e que ele se prepare e que ele tenha toda essa bagagem científica de conhecimento também para fortalecer o movimento indígena. Porque nós falamos como liderança, nós falamos, né, de, olha, jovem, vai, busque, mas não esqueça que você tem uma comunidade aqui. Tem aqui uma comunidade que precisa de você para defender o seu território, para defender a tua saúde, para defender a tua educação. E o jovem, né, vocês, né, acadêmicos, têm que terem a todo momento isto na mente, de que vocês não são apenas um acadêmico, vocês têm uma causa, né, a ser defendida e vocês precisam de uma formação de qualidade. Vocês precisam de uma formação de qualidade para que vocês sejam realmente preparados. E é desta forma que o movimento, a nível nacional, né, puxando um pouquinho da questão educacional, né, a gente trabalhou muito essa discussão na questão de como que o jovem indígena ele vai acessar a universidade. E na época nós dizíamos, e é o que nós estamos trabalhando até hoje, não adianta o jovem indígena ter só o acesso, ele precisa de estar permanente, a sua permanência dentro da universidade. Como que vai ser essa permanência? E nós trabalhamos ali, né, na época, eu até compartilhei aqui, de que na época nós falamos na questão de um local onde que o acadêmico indígena pudesse ter ali um auxílio, né, uma moradia de auxílio, alguém que estivesse ali acompanhando ele a todo momento. Esta foi a proposta a qual nós lançamos na época para o MEC. Avançamos, né? Conseguimos avançar um passo, onde que conseguimos a bolsa. Só para lembrar aqui, né? A bolsa, na época que foi discutido, né? Era Nordeste tinha 250 de bolsa para os acadêmicos indígenas, Mato Grosso do Sul vinha com 350 e a FUNAI ela vinha já trabalhando com R$900, aonde que fechou a nível nacional com uma bolsa de R$900. E em cima dessa discussão educacional, o movimento, através da Comissão Nacional, trabalhou também a primeira Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, que foi no final de 2009. Então, eu diria assim para vocês, né, a importância do movimento em si, quando se fala, não é só um acampamento ali em Brasília, né? Não é só um amontoado de barracas, mas sim é o nosso povo se unindo para uma única causa, que é o nosso direito originário sobre o nosso território, é o nosso direito do indigenato, né?
que nós temos garantido, até mesmo antes da Constituição de 88, onde que nos garante isto. E vocês, jovens, têm que estar embasado mais do que nunca nisso, porque nós reforçamos a cada dia isto, né? Não é mais a flecha, não é mais a borduna, mas sim o computador, né? A tua caneta que vai trabalhar para que o nosso povo, né? Aí mais de 370, ele consiga aí assegurar os seus direitos. E além disso, né? Além disso de que da educação que a gente está dizendo, a gente vem aí trabalhando na questão educacional. Quando surge, né, o movimento indígena começa a trabalhar em cima de ter uma secretaria indígena. Discutimos, onde que também se abre a discussão através do governo para que nós tivéssemos uma secretaria indígena. E hoje nós temos, né, a CESAI aí, no momento, com este governo atual, nós sabemos que não é isso que nós queremos, mas nós precisamos saber também que a política de Estado, ela precisa ser trabalhada, né? E os governos irão passar, e nós precisamos saber disso e nós buscando estratégias para que lá na frente a gente consiga novamente retomar essa discussão com mais firmeza, né? E quando se trata, né, aqui eu creio que é o mais polêmico da questão territorial, a, a PIB, né, ela vem trabalhando através do seu jurídico, pela primeira vez aqui no período de Covid, consegue, né, através da assessoria jurídica, adentrar, né, com a petição no Supremo para que os nossos povos eles viessem ser atendidos. Por que que eu falo que também é a questão territorial? Porque o que o governo ele lançou na época de que só seria atendido os indígenas dentro do contexto de terras homologadas. Onde que houvesse terras não homologadas, os indígenas não estariam sendo atendidos. Então, teve que ter uma ação do Supremo Tribunal para que o nosso povo, viesse aí ser contemplado também no atendimento. Só para vocês terem uma ideia disso, né? A dificuldade no atendimento do nosso território, eu vou dar um exemplo aqui. Os Médicos Sem Fronteiras, eles ficaram uma semana em Aquidauana para poderem entrar dentro das nossas comunidades. E a CESAI estava dificultando, não queria que este grupo entrasse. E com muita luta, né, aí também, através mesmo do Ministério Público, nós conseguimos fazer com que este grupo de médicos entrasse dentro das nossas terras. E morrendo gente, né? Estava morrendo gente diariamente e com falta de médico e tudo mais, e o governo aí barrando a entrada de atendimento médico, tá? Então, eu queria dizer desta forma, e na questão da organização, a PIB, né, nós temos aí as nossas organizações de base, eu já falei, né, eu sou do Conselho Terena, nós temos a Arpinsul, que abrange Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todos os povos, né? O coordenador é Cretanto. Aí nós temos a Associação Evirupá, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que atende somente os guaranis. E a coordenadora é Queretiu. E nós temos também a Arpim Sudeste, que abrange ali São Paulo e Rio de Janeiro. Também que atende todos os povos, menos os Guarani Mimbiá, porque eles são atendidos pela Associação Evirupá, que o coordenador é o Anildo Lulu. E já a Coiabe, né? A Coiabe muito conhecida por todos, da Amazônia, que abrange Amazônia, Mato Grosso e Pará, e Maranhão, que a coordenadora é a Sônia Guajajara. Aí nós temos Arpim
a PUIME, né, que abrange Nordeste, Espírito Santo e Minas Gerais, que o coordenador é Dinamã. Aí nós temos o Atiguaçu, que é da mesma região nossa aqui, que atende o Conesul. E muitas das vezes tem questionado, né, por que a região do Mato Grosso do Sul tem duas coordenações? Porque vocês terem uma ideia, é um do lugar que mais tem conflito, né? E o nosso povo Guarani Kaiowá é o que mais sofre nessa questão também. Nós sofremos, mas eles sofrem muito mais. Eu creio que a Ingrid, né, conhece o contexto, sabe daquilo que a gente está falando, né? É uma situação difícil, agora mesmo, né? Onde que um jovem ele foi buscar lenha numa fazenda vizinha, onde que levou vários tiros e acabou vindo a óbito. Então, é um contexto muito conflitante, né? Um contexto onde que precisa mesmo de que estejamos atentos. Então, devido a isto, o Conesul tem a Atiguaçu para que dê um respaldo maior também à assistência ao nosso povo Guarani e Kaiowá. E dentro desse processo de luta, aí eu quero assim enfatizar e eu quero parabenizar também quando que a, a coordenação do programa traz isso, porque é uma das coisas que incomoda, viu, Ingrid? É a nossa organização. Eu tenho percebido que a nossa organização ela incomoda muito a nossa forma de vida, né? Vira, mexe, você percebe, fala, mas quem que é Raoni? Né? Quem que é Davi? Né? Aí, agora há pouco, né, disseram, né? Quem que é esta menina, né? Que está lá dizendo, né? Aí, desqualificando, né? As representações indígenas e fazendo com que aquilo que nós almejamos seja declinado. Então, isso o movimento trabalha muito bem nessa questão. Na última COP agora, nós levamos muita gente, mais de 30 indígenas, tanto mulheres quanto jovens, para que estivesse na discussão ali com os grandes, né, que está aí atento quanto o olhar daquilo que vem acontecendo em nosso Brasil. Então, eu diria isto, né? Eu não quero entrar na questão aí jurídica, porque aí compete ao doutor, parente aí, o doutor, né, que vai falar um pouco mais sobre isto. Mas eu quero dizer para os jovens, né, né, a gente passou para essa etapa militante, né, aí onde que muitas das vezes a gente ia muito afoito, né, diante daquilo que a gente via. Nós ficávamos muito revoltados e, e a gente queria resolver no imediato. Mas eu creio que esta oportunidade, né, que o People traz, né, aí com o auxílio de alguém que esteja ali trabalhando com as dificuldades, para que vocês tenham aí uma qualificação mesmo, né, de qualidade, eu creio que é muito importante, não só na sua vida acadêmica, mas também para o movimento indígena. Porque se a PIB hoje, a Articulação dos Povos Indígenas, não tivesse um corpo político, né? Aí um corpo jurídico e um corpo de comunicação, nós não iríamos a lugar nenhum. E hoje, né, a gente percebe ali que temos pessoas ali qualificadas para que essa junção de conhecimento, né, entre os coordenadores, que muitas das vezes, né, eu tenho todinha esta forma aí trazida pelo movimento. Aquilo que eu fiz né, no passado, na questão da preparação científica, né, eu creio que o movimento engoliu, né, e eu me sinto muito grato por isto, porque eu creio que eu contribuí dentro daquilo que fez necessário e se faz necessário dentro desse contexto todo que nós estamos. Quando nós temos aí um governo dizendo
né, que nós não vai se demarcar terras indígenas, mas é o governo que fala isso, é o governo que vai decidir isso. A gente sabe que não, né? É uma obrigação de Estado, né? É uma obrigação de Estado. O Estado tem o dever de demarcar as terras indígenas. Quando você fala que quer uma educação diferenciada, não vai ser o teu prefeito, a tua secretaria de educação que vai dizer não, você vai ter que ser regido pela Secretaria de Educação do município. E nós temos toda a garantia, e se nós tivermos também aí o conhecimento dos fundamentos da educação escolar indígena, a gente vai dizer não. Vai ser dentro daquilo que nós lutamos e nós temos por direito, tá? E até mesmo dentro da saúde, é a mesma coisa. Outro dia eu ouvi dizendo, né, de que nós temos uma saúde que outros grupos não têm dentro do Brasil. Por quê? Porque às vezes usa, né, uma aeronave para chegar até determinado comunidade. Mas esse alguém que está dizendo isso já foi nessa comunidade, né, sabe das dificuldades do acesso até chegar a essas comunidades. Não sabe, né? Não sabe. Quem sabe somos nós, e é nós que temos que lutar. É vocês que têm que lutar, continuar lutando. Então, eu queria dizer isto para vocês, e eu estou à disposição de vocês, né, aí no final da palestra, né, aí juntamente com o doutor, que estará também falando após a minha fala. Tá? Então, por enquanto é isto, José Carlos, Yuri, Ingrid, eu estou à disposição. Muito obrigado, professor Alberto, parente aí, que tem sido uma pessoa que tem contribuído muito, né, com o movimento indígena do Brasil. Acho que os Terenas têm um orgulho muito grande de tê-lo nessa representação, porque acho que você traz pontos bastante importantes, assim, né, para a gente pensar, inclusive para essa juventude que está aí nas universidades, que estão estudando, porque quer dar futuramente um retorno, né, ao seu povo. Então, essa concepção de que você traz de movimento, né, essa trajetória, inclusive, da sua própria vida, né, trazendo um pouco das suas experiências, isso é muito importante, porque nos ajuda, na verdade, a também nos posicionar, né, de como a gente pode, na verdade, inclusive nas universidades, contribuir com o movimento indígena, né? Eu acho que tem dois caminhos, né? A gente tem uma nova geração que está nas universidades, que estão buscando isso, que tem tido a cada dia uma trajetória acadêmica, mas também uma trajetória que leva para a universidade uma trajetória de experiência, né? Porque, assim, como você mesmo disse, existe um movimento maior, existe um movimento grande, mas tem outros movimentos nas suas bases, né? Que se soma a esse grande movimento e a esse movimento geral. O professor Alberto, ele tinha, inclusive, feito uma apresentação, como ele mesmo falou, uns slides que ficaram maravilhosos, e que a gente, eu e a Ingrid, conversamos que o trabalho dele estava muito bom, e preferimos, por conta do tempo, deixar para ele trazer, na verdade, a apresentação e uma palestra num outro momento, assim, porque o trabalho ficou tão bom para a gente acabar não prejudicando, porque a gente também tem interesse, Alberto, no trabalho que você tinha discutido e sistematizado. Então, obrigado pela fala, e agora a gente vai passar também para ouvir o professor Felipe, né? A contribuição do professor Felipe. O professor Felipe, ele é tuxá, ele é doutor em antropologia, né, social pela Universidade de Brasília, e fez doutorado aí na UNB, e queria fazer uma retificação, né, que a gente acabou colocando que o professor é da Universidade Federal da UFBA, né, Federal da Bahia. No momento, ele é professor da Universidade Estadual da Bahia, a UNEB, mas é um parente que também foi aprovado recentemente, tá? Aí nos caminhos de tomar posse na UFBA. Então, eu acho que é um exemplo, inclusive, para nós, estudantes indígenas, que estamos nas universidades, né?
que pode também ocupar esses espaços da universidade como professor, como pesquisador, e como também protagonista, na verdade, de levar, né, as nossas lutas, as nossas causas dentro da própria universidade. Então, para quem acabou entrando depois que a gente iniciou a nossa palestra, o tema de hoje é marco temporal, ameaças aos direitos indígenas, né? E os palestrantes foi o professor Alberto, que acabou agora de falar, e agora a gente vai ouvir o professor Felipe. Seja bem-vindo, professor Felipe, a fala está com você. Boa noite, meus parentes, boa noite todo mundo que está aí acompanhando o encontro de hoje, dizer da minha satisfação de estar aqui hoje com vocês, agradecer o convite, saudar o colega Zé Carlos Tupinambá, Roberto Terena, meu parente também que falou aí antes, e muito feliz de conhecer essa turma, né, de jovens universitários indígenas de diferentes regiões, de áreas também diferentes. É um programa esse do People, né, que eu estou conhecendo agora. Também o Yuri, né, o Yuri foi meu colega em Brasília, Yuri, tipo, não esqueci também de saudar o Yuri. Mas é um programa que eu estou conhecendo agora e que tem aí, né, muito a contribuir, tem contribuído. Assim, né? Eu estou falando aqui da Bahia, como o Zé Carlos falou, sou baiano, sou tuxá e tenho a minha formação na área de antropologia. Então, vou falar muito desse lugar, né, enquanto antropólogo, que tenho trabalhado em contextos de violações de direitos indígenas, como o contexto do chá, né? E, inclusive, a gente vai ver, né, que a própria situação do recurso extraordinário conhecido, né, como o caso Choclen, que é o que vai culminar, né, na votação do marco temporal, tem muitas semelhanças com outros contextos indígenas, né? Choclen também foram afetados por uma hidrelétrica, assim como a comunidade de onde eu venho, né, como o Tuxá. É possível traçar muitos paralelos, de um modo geral, com os casos indígenas. Isso é algo que vocês vão ver também à medida que vocês forem conhecendo outras realidades indígenas. Mas eu queria começar falando sobre como que falar sobre violações de direitos indígenas e falar sobre o marco temporal como um desses projetos de violação nos requer, então, esse trânsito, tanto pelo direito como pela antropologia, né? E para aqueles de vocês que estejam estudando, né, ou direito, ou ciências sociais, ou antropologia, vocês vão perceber como que há uma lacuna na formação de ambas as partes para quem vai trabalhar com direitos indígenas, né? O curso de direito não prepara as pessoas para trabalhar com as questões indígenas, e o curso de antropologia prepara uma parte, mas fica faltando uma expertise que apenas aqueles operadores do direito têm. Então, pensando nisso, né, que por alguns anos, eu e o Eloy Terena, que é advogado, assessor jurídico da APIB, né, do departamento jurídico da APIB, da qual o Alberto Terena falou agora há pouco, a gente dava um curso de direito indigenista lá na PUC-Rio, que tinha inclusive vagas para indígenas, né? E esse curso era muito pensando nisso, assim, suprir uma lacuna de formação daqueles que querem trabalhar ou entender os gargalos da efetivação do direito indígena. Como que era preciso juntar essas duas expertises, né? Por um lado, a antropologia e a importância dos laudos antropológicos para entender o que é uma territorialidade indígena, o que é um território indígena, o que é essa categoria constitucional de tradicionalmente ocupada, e, ao mesmo tempo, o direito, né, que nos vai ofertar essas ferramentas de ver como o texto jurídico coloca uma série de armadilhas, tal qual a interpretação dada ao marco temporal, que é a interpretação, inclusive, mais pobre do direito, que é quando você tem uma interpretação muito atrelada ao tempo do verbo, né? Tem todo um diálogo ali que no artigo 231 fala-se em terras que tradicionalmente ocupam e não terras que tradicionalmente ocupavam, né? Então, esse tipo de interpretação jurídica é aquela mais pobre, né? Que é uma interpretação que retira do contexto e pega só uma palavra e vai tentar, então, fazer uma interpretação bastante
problemática para os povos indígenas. Então, a ideia hoje aqui é trazer algumas questões sobre o que está em jogo, né, quando se fala de marco temporal, que é essa mobilização tão intensa que a gente tem feito nos últimos anos, que a própria resposta do movimento indígena tem sido tão intensa, porque a violação que ela representa é muito grande, né? O retrocesso é muito grande, então o movimento tem se organizado e dado uma resposta à altura, né? E uma resposta que também é muito atrelada ao momento político que a gente atravessa, como o Alberto Serena falou, pela primeira vez desde a redemocratização do país, a gente tem um presidente que foi eleito fazendo campanha contra os povos indígenas, né, antes mesmo de ser eleito, né? Então, é lógico que a gente não está falando que a gente tinha governos perfeitos antes dele, mas pela primeira vez a gente teve alguém que usou uma pauta anti-indígena como bandeira eleitoral, né? Ao dizer que se eu for eleito eu não vou demarcar nenhuma terra indígena, aliás, não nem 1 centímetro, não nem 1 milímetro de terra indígena. Então, a gente tem uma conjuntura de muito recrudescimento, de muita piora, e por isso que o marco temporal ser votado nesse contexto é muito complicado, né? E muito duro. E aí o movimento indígena tem se organizado muito, né? Para acompanhar, mas eu vou passar um pouco sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui projetar. Eu não sei se dá certo pelo fato de não ser post. Será que dá? Dá sim, Felipe. Ah, tá. Já achei aqui, Yuri. Que eu tava meio enferrujado com esse negócio. E aí? Apareceu? Agora, vamos ver se eu consigo colocar para cá. Tela inteira. Apareceu sim, Felipe. Vai passando um por um. Beleza. Bom, uma das coisas que é interessante da gente pensar sobre esse momento, né, é que uma pessoa como a nossa liderança aqui, o Alberto Serena, que está aqui, pessoas que têm mais tempo de luta e que acompanham o movimento indígena há mais tempo, acho que a pessoa deve começar a ter uma certa clareza de que as ameaças ao direito territorial indígena são constantes, né? Então, eu lembro que quando eu comecei a estudar, a frequentar o movimento indígena, falava-se muito da PEC 215, né? E aí depois veio aquela portaria 303, acho que era a portaria da AGU. Aí depois veio esse parecer 001 da AGU, o marco temporal, né? São várias, né? Quem lida com direitos já vê que tem uma série de instâncias, né? E de poderes diferentes, incontáveis projetos de lei, projetos de emenda constitucional, inclusive a própria PIB faz esse mapeamento, né? De pensar, mapear, aliás, né? De mapear os projetos contrários aos direitos indígenas. Então, o tempo no movimento indígena vai fazer vocês perceberem que essas ameaças são constantes, né? Então, uma coisa básica a respeito dos direitos indígenas é que, embora eles existam no papel e eles existam muito bem, sobretudo após a Constituição de 1988, com o artigo 231 e 232, esses direitos são sempre violados, né? E a gente está sempre lutando para efetivar aquele direito, o direito que está no papel. É muito comum ver o parente lá com o texto da Constituição na mão. Desde 88, da Constituição Federal de 88, a gente avançou bastante em algumas esferas, né? Sobretudo no que a gente chama de direitos sociais, educação escolar indígena, né? Muitas aldeias receberam as suas primeiras escolas justamente depois desse momento, com a mudança na política educacional, a saúde indígena também, né? Com o controle social, representação indígena no CONDISE. Então, a gente avançou bastante em algumas esferas, sobretudo, como o professor Jessen deve ter falado aqui para vocês no seu encontro anterior, a própria política afirmativa é um lugar que se avançou muito. Nos últimos 10 anos, a gente passa de 7 mil indígenas no ensino superior para 60 mil. Esse número vai crescer mais de 6 vezes, né? Então, isso avançou muito. Mas o que é interessante de avaliar no tempo é como que a bandeira pela luta pela terra
a dimensão da demarcação territorial continua sempre sendo aquela onde menos se avança, onde mais se ataca os direitos e onde o movimento indígena não consegue parar em nenhum momento de fazer esse enfrentamento, como o Alberto Serena disse, né? Mesmo com todas essas, vamos dizer assim, alas, né, do movimento, a luta pela terra continua sendo muito central, né? E justamente sendo aquele lugar onde menos se avança e onde mais tem retrocesso, e com muitas ameaças constantes a esses direitos. O marco temporal é uma dessas ameaças, mas se vocês forem olhar a própria CPI do INCRA e da FUNAI, que aconteceu, era também, né? Há uma dimensão de que o artigo 231 da Constituição Federal de 1988, ele é um artigo muito robusto, né? Então, quando os antropólogos, os advogados, o movimento indígena se junta na Constituinte para lutar pela essa mudança, durante aquele momento de redemocratização, né? O país estava vindo de um processo ditatorial muito longo e muito sombrio. Então, você tem a redemocratização do país e um afã, né, de uma democracia cidadã muito forte. E é nesse contexto, então, com a presença indígena muito grande lá em Brasília, na Constituinte, que a gente conquistou o artigo 231 e o artigo 232, que são conhecidos como o capítulo indígena, o capítulo dos índios. E esse artigo 231, que eu vou ler agora para vocês, ele dá conta de muitas questões que hoje nós temos, ameaças de retrocesso e retrocessos efetivos, né? Porque o artigo 231 vai dizer: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre suas terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Com a mudança da Constituição, a gente tem, né, um paradigma... Passou o slide, Felipe? Desculpa, eu passei... Não passou, não? Não. Então, eu vou sair do modo de slide, porque provavelmente ele só passa se eu deixar ele assim. Aí o problema é que ele foi feito para ser aumentado. Quando se aumenta, essas outras coisinhas que vocês estão vendo aqui, ó, elas desaparecem, né? Aí talvez isso aqui atrapalhe um pouco a leitura. Vamos ver. Não botando em apresentação, acho que dá para aparecer normal. Tá vendo? Por exemplo, eu tenho um slide lá na frente que ele está assim. Quando ele não está aumentado, aparecem essas outras coisas que somem, que a gente bota no modo apresentação. Mas deixa eu ver aqui. Vocês viram só o primeiro slide, foi, Yuri? Isso. Vou tentar mais uma vez aqui. Qual que está aparecendo aí, Yuri? 2. Não está projetado ainda, né? Aparecendo somente os dois. O 2. Tá. Espera aí. Então, deixa eu ver. Agora saiu assim. Vou tentar só mais essa vez, não deixe desse jeito mesmo e a gente... Aí a gente continua para não perder tempo. Esse problema às vezes acontece, eu não sei porquê. Eu acho que é quando a gente coloca para compartilhar a tela, é isso. Ele não fica preso. E sempre acontece isso. Bom, eu vou lendo então para vocês, e se vocês conseguirem ler, vocês também dão essa olhada. Espera aí, isso aqui que eu falei, né, que não, agora que eu sei que vocês não estavam vendo, né, sobre a centralidade da terra e onde se avança e como que a luta pela terra continua sendo muito central, continua sendo a principal bandeira do movimento indígena, de fato, né? E havia quando o artigo 232, que é esse daqui, a Constituição é promulgada, havia uma expectativa de que as terras indígenas fossem demarcadas em 5 anos, né?
que o Estado fizesse todas as demarcações em 5 anos. Se a gente for ver hoje, 30 anos após a Constituição, tem terras, processos demarcatórios que estão parados há décadas, né? E a situação está muito longe de estar, de fato, resolvida como houve essa pretensão de que fosse acontecer. O que é importante aqui, eu trouxe isso aqui para a gente pensar assim, a Constituição Federal tem artigos muito que cobrem os direitos indígenas. Não é à toa que as lideranças estão sempre falando desses artigos. Apesar do que está escrito na Constituição, por que esses direitos são sempre negados e como que eles são negados, né? Para vocês conseguirem visualizar onde que o marco temporal, qual que é, né, a ameaça que o marco temporal coloca, e inclusive por que o marco temporal não é constitucional. Porque aqui a gente está falando que, com esse artigo, rompe-se com uma política tutelar, né? Então, vocês percebam que os índios têm o reconhecimento à sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, ou seja, pela primeira vez desde o processo de colonização, é reconhecido aos povos indígenas o direito não apenas de serem indígenas, como também de continuarem sendo indígenas. Pela primeira vez na política indigenista, você tem uma legislação que não percebe a identidade indígena como uma identidade transitória, como povos que são fadados a desaparecer. Fala do direito originário, né? Ou seja, de onde emana o direito indígena pelas terras, né? É o direito que ele vem de um direito que é anterior ao estabelecimento do Estado brasileiro, então é um direito originário, e um tipo de posse, um modo, né, de ocupação, que é essa categoria tradicionalmente ocupada, que também é uma conquista do movimento da Constituição Federal de 88. Né? O que é essa ocupação tradicional? Porque quando você fala tradicional, você não está falando imemorial. Né? Você está falando de um modo de estar naquele território, de viver naquele território, que caracteriza as ocupações indígenas e coloca essa obrigação da União de demarcar esse território. Aí, antes da gente seguir para abordar o processo específico, né, do marco temporal, eu vou fazer esse exercício com vocês, né, se vocês verem, a partir de um julgamento, de uma ação constitucional ordinária, dizia respeito ao Mato Grosso, essa ação, e ela é um trechinho de 5 minutos da fala do ministro Gilmar Mendes, que é um dos ministros que vai voltar agora para o marco temporal, para vocês pensarem em situar na fala dele como que os elementos de ataque aos direitos indígenas se fazem presente naquela fala, né? E se fazem presentes, disfarçados, inclusive, de uma política de proteção do direito indígena. Então, é um trecho bem curto e eu acho que vai fazer bastante sentido para vocês. Vê se vai sair o som, por favor, me dá esse retorno. Não é esse. Então, o debate está muito mal colocado. Está muito mal colocado. Muito mal colocado. E eu falo com a autoridade de quem que conhece um pouco o tema. Fui, talvez, a primeira voz nos anos 80 que enfrentou a jurisprudência que se tinha consolidado no tribunal sobre esse assunto. Portanto, não faço populismo judicial e não falo para agradar pessoas ou ONGs, ficar batendo palmas. Essa é a dura realidade. Os índios são vítimas nesse processo. Vítimas desse processo. No caso de Raposa Serra do Sol, portanto, o que se falou de forma muito clara, é que se estava fazendo uma opção para não desfazer a demarcação já feita. Uma opção de política judiciária. Porque se colocou até sede do município, sede do distrito dentro da área. Claro que não se pode fazer isso. E, recentemente surgiu esse debate em Brasília, não faz muito tempo. Apareceram os índios do Noroeste. Eu estou no Brasil desde os anos 70. Nunca tinha visto índio aqui. Certamente houve índio em outra época. Mas apareceram os índios do Noroeste. Dependendo do debate, se diz, poxa,
É possível. E deixa os índios do Noroeste, mas é razoável isso? É claro que tem que haver um outro encaminhamento. Quem vai ao sul da Bahia sabe dos conflitos que lá se instalaram. E o ministro Cardoso, de todos nós conhecidos, de muitos de nós amigos, me contava uma história, porque eu estive no sul da Bahia, estive lá em Ilhéus, e fiquei impressionado com os índios de variada ordem, gente andando de motocicleta, alguns negros, alguns brancos, loiros, todos índios. Todos se declarando índios, autodeclarados índios. E o Cardoso, com aquele bom humor, com aquele fair play que nós conhecemos, disse, é uma situação inusitada, porque veio para cá, Gilmar, uma antropóloga portuguesa, que agora está no Timor-Leste, e que diz que se a gente quiser fazer um acordo, desde que declare aquilo um modelo autônomo. São os índios de Valência. Ninguém sabe se são índios ou se não são índios, mas virou isto, e virou uma grande confusão com Força Nacional. O ministro Alexandre deve ter acompanhado isso. É uma grande confusão no sul da Bahia. Na verdade, são pessoas que sofrem das sociopatias, que todos estão conhecidos, e que buscam um tipo de abrigo. O que é mais conveniente, ser sem terra hoje ou ser índio? E é isso que faz a escolha. Não é esse o debate que a gente deve incentivar nem encorajar. Nós temos que debater isto com seriedade. E, de fato, não tentar enganar ou estimular os engodos e enganos que se colocam nesse tipo de tema. É preciso tratar o tema sem demagogia, sem populismo fácil. A simples outorga de mais terra aos índios, muitas vezes significa sonegar-lhes o acesso a bens básicos. Agora estive no Amazonas. E eu falo com conhecimento de quem vai ao local, conhece. No caso desse tema, inclusive, convivi, tive colegas índios. Daniel Cabixi, que é uma das lideranças indígenas, ou foi uma liderança importante indígena, foi meu colega de sala de aula. Portanto, na verdade, joguei futebol com índios que vieram trazer. Portanto, falo desse tema com conhecimento de causa e com simpatia, sobretudo com simpatia. Mas é preciso que haja o devido tratamento do tema referente à questão, de modo que se reconheça o direito, mas mais do que isto, se reconheça o direito a que eles tenham uma vida razoável, digna. Isso é fundamental. Pronto, gente, só esse trechinho, né, que eu queria mostrar para vocês, dessa fala do ministro Gilmar Mendes, que, como vocês viram aí na fala dele... Felipe, para mim ficou bem baixinho, não sei se para todo mundo deu para ouvir. Eu fiquei assim, bem perto para ouvir. O pessoal, vocês ouviram? Ouviu, Juliana? Juliana está de fone. Eu também, fiquei bem perto, porque não deu para ouvir, mas deu para entender um pouco. Mas deu, né? Eu consegui ouvir tranquilo. Então tá ótimo. Vai lá, Felipe. Mas isso, o ministro Gilmar Mendes é um dos ministros do Supremo, né? E na fala dele, ele aciona um monte de ideias do senso comum, né? Atacando a própria identidade indígena, né? Porque se vocês forem ver, uma das estratégias mais comuns de negar esse direito se existe o direito e o direito está escrito, então, ao invés de você lidar com o direito propriamente dito, você ataca o sujeito, e diz que o sujeito não é o sujeito de direito. Então, não são índios, né? Então, existe o artigo 231, mas o artigo 231 é para demarcar a terra de quem é indígena, mas não desses índios que ele está falando ali, índios de todas as cores, índio de moto, índio de não sei o quê. Isso é uma fala oficial, isso não é uma fala de... É uma fala de um ministro do Supremo que está acionando essas ideias, né, do senso comum para questionar, né, questionar o direito. Vocês sabem que esse é um dos principais mecanismos de negar direito. Em vez de você dizer por que você não vai reconhecer aquele direito, você, então, nega o reconhecimento ao sujeito, né? Mas eu falei ali antes Então, pensando a questão da demarcação territorial e o marco temporal, entra no marco temporal uma ideia de que o direito a esses territórios é um direito que, portanto, está restringido ao processo, ao período
após a promulgação da Constituição. Só que lá no texto constitucional, como eu mostrei aqui agora, ele vai falar de terras originárias, né? Demarcação, direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. O direito, ele é originário, né? O que isso significa dizer? E isso é o que a gente chama de teoria do indigenato, que vai dizer o seguinte, né? O indigenato é a fonte primária e congênita da posse territorial. É um direito congênito, enquanto a ocupação é título adquirido. O indigenato é legítimo por si, não por um fato dependente de legitimação, ao passo que a ocupação, como fato posterior, depende de requisitos que a legitimam, né? O que ele está dizendo aqui? Quando a gente fala de teoria do indigenato, ou de um direito que é originário, a gente está falando por que os povos indígenas têm direito a esse território, né? De onde emana o direito indígena pelos seus territórios? Ora, ele é um direito que vem desse fato, né, que é um direito que são povos cujas identidades remontam ao período anterior à instituição do próprio Estado brasileiro. Então, ele é um direito anterior. Antes que tivesse direito romano, brasileiro, ou que as instituições do direito, né, efetivamente, que nós conhecemos, existisse, o direito congênito por essas terras, o direito de nascimento, já era dos povos indígenas, porque estavam ocupando essas terras já antes, né? Isso para dizer que, nesse caso, nesse tipo de direito, o Estado brasileiro ele apenas pode declarar, né? Ele não pode instituir o direito, não é ele que cria o direito ou legitima um direito, né? Ele declara. Tanto que o ato demarcatório ele é um ato declaratório, né? Você vai dizer, eu reconheço que essa é uma terra indígena, mas aquele direito ele é anterior, né? Não cabe ao Estado, de fato, instituir esse direito. Vai ficar mais claro daqui a pouco com o slide seguinte. Só que isso aí vocês não vão conseguir ler, né? Só eu que vou conseguir. Espera aí. Espera aí, gente. Felipe, será que se você mandar para a gente consegue... Cada um em casa? Não, isso não dá. Tem muita gente no celular, mas eu digo, a gente não consegue... Colocar? Coloca no chat. Tá. Ver se é possível. Vou mandar para o WhatsApp. Eu vou mandar aqui para o WhatsApp do José Tupinambá. Ele manda para um de vocês, ou ele é o host também, né? Não é isso? Sim, ele manda para o Yuri. Tá. Ou manda no chat, você que vê o que é melhor. Não, é porque no chat tem como colocar arquivo? Não sei se tem. Aqui nesse chat aqui eu não sei não colocar não. Então manda no Zap mesmo. No WhatsApp eu consigo. Pois é. Possível sim colocar no chat também. Um minutinho, já vou colocar. Vou mandar já. Aliás. Mandei aí. Mas não são muitos slides não, tá, gente? Eu tô ligado aqui no tempo. É porque ajuda também o pessoal de casa, né? É isso, tá aparecendo ele pequeno. Sumiu agora sua projeção.
Coloca lá no slide que a gente estava. Era o que tem mais informação. O 6, é o 6. Número 6. 6. Para eu ver como vocês veem. Vai ficar ruim de ver, né? Mas dá para ver um pouco, não dá? Só ali em cima que está mais difícil. Vamos lá. Tá. Deixa aí, então. Você que está projetando. Pode fazer assim também. Bom, essa é a razão da Carta Magna, que é a Carta Constitucional, haver os chamados de originários, né? Ou seja, traduzir um direito mais antigo do que qualquer outro, de maneira a preponderar sobre pretensos direitos adquiridos, mesmo os materializados em escrituras públicas ou títulos de legitimação de posse em favor de não índios, né? É por isso que, quando uma terra indígena é demarcada, né, os títulos que existem sobre aquele território, eles não são reconhecidos, né? Porque, tanto que o acordo que vai ser firmado caso tenha pessoas, né, que vão ter que sair, fazer a desintrusão daquele território, as pessoas vão receber de acordo com as benfeitorias que tem naquele território, mas o título não é reconhecido, né? Porque o título, seja conseguido de forma falaciosa, seja aquele conseguido depois de expulsão dos povos indígenas, de cartório, venda de títulos falsos, esses títulos não são válidos onde é terra indígena, porque aquele direito é um direito anterior, né? O título não tem validade. A noção de validade é muito importante para a gente pensar sobre o que é o indigenato. Então, o indigenato, né, os dispositivos constitucionais sobre a relação dos índios com suas terras e o reconhecimento de seus direitos originários sobre elas, nada mais fizeram do que consagrar e consolidar o indigenato, velha e tradicional instituição jurídica luso-brasileira, que dita suas raízes já nos primeiros tempos da colônia, quando no alvará de 1680, confirmado pela Lei de 6 de junho de 1755, firmará o princípio de que, nas terras outorgadas a particulares, seria sempre reservado o direito dos índios, primários e naturais senhores dela. Ou seja, ninguém pode tornar-se dono de uma terra ocupada por índios, pois quem tiver adquirido, a qualquer tempo, uma terra ocupada por índios, na realidade, não adquiriu coisa alguma, pois essas terras pertencem à União e não podem ser negociadas. Então, sempre que se fala sobre teoria do indigenato, gente, lembrem disso, né? Esse direito, né, ele é um direito que antecede a própria instituição do direito, das instituições jurídicas do direito do Estado brasileiro. E isso faz todo sentido para falar do marco temporal. Porque isso vai falar sobre a nulidade, né, no próximo slide, José, por favor, sobre a nulidade dos títulos que incidem sobre as terras indígenas. Ok? Os direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam foram constitucionalmente reconhecidos e não simplesmente outorgados, né? Que é isso? Você não dá o direito para os povos indígenas, porque o tipo de direito que pode ser concedido pelas instituições jurídicas é um tipo de direito que nem teria validade, porque o direito indígena pelo território é anterior, né? Então não é outorgado, ele é reconhecido como o ato de demarcação, né, que tem uma declaração, que tem uma natureza declaratória e não propriamente constitutiva. O Estado brasileiro não constitui, né, o direito indígena ao seu território, ele reconhece, né, ele declara que aquilo é uma terra indígena. Né? Essa é a razão da Carta Magna, né, essa parte já estava no outro. Né? Então, os próprios atos, né, de títulos que às vezes acontecem, né, quando um povo indígena vai reivindicar aquele território, e aí ele tem que fazer toda aquela cadeia, né, do território para mostrar como que foi feita a expulsão, como que aqueles títulos, na verdade, são falsos, e aí entra a figura da ocupação tradicional, porque é ela quem vai mostrar que aquele território é indígena, os títulos, então, passam a ser considerados extintos. Né? Mas o marco temporal, ele vem, então, de uma noção de que os ruralistas, né, e a bancada contrária aos direitos indígenas estava pensando, né, como que é possível restringir esse artigo 231,
porque do jeito que o artigo 231 está, e reconhecendo o direito, a tese do indigenato, as terras indígenas vão ser demarcadas, né? Mesmo eles barrando, judicializando. A gente teve alguns exemplos, como o próprio exemplo Pataxó, do sul da Bahia, que vai para o STF e o STF resolve, né? E a Raposa também, né? Que quando chegava nessa última instância, depois de décadas de conflitos, o STF reconhecia, né, a terra indígena, declarava a terra indígena, porque o direito é muito claro, né, a respeito disso. Então, uma dessas tentativas, uma dessas possibilidades vem desse parecer 001 da AGU de 2017, né, que causou muitos prejuízos aos povos indígenas, que além de vincular todas as demarcações de terras ao que foi decidido no caso da Raposa Serra do Sol, nas condicionantes, pretendia fixar a data de 5 de outubro de 1988 como marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Ou seja, as comunidades indígenas que não estivessem em suas terras em 5 de outubro de 1988, segundo essa tese, perderiam seus direitos territoriais. O parecer 001 da AGU começa a gerar essa instabilidade em decisões, né, judiciais que queriam não apenas utilizar as condicionantes da Raposa para todos os outros processos demarcatórios, como também essa ideia desse marco temporal, né? E isso vai ganhar notoriedade no caso Choclen, na medida em que a insegurança, né, que começa a ser criada nos processos demarcatórios a partir disso, a partir de juízes aplicando o marco temporal e tratando disso como algo possível e não como anticonstitucional, isso chega, então, no caso Choclen, ganha essa magnitude máxima agora, nos últimos anos, com o caso Choclen, na medida em que vai se tornar um caso de repercussão geral, né? Ou seja, o que for decidido ali naquele caso vai ser lei para todos os outros processos demarcatórios. Aí o primeiro ponto que a gente tem que pensar a respeito do recurso extraordinário 1017, pode passar. Na verdade, já podia passar 2 vezes. Eu esqueci. Passou? Ué, aqui não está aparecendo, não. Quem é que está passando, projetando? É o José? José não está passando, não. Eu estou no slide 8. Posso mandar isso para vocês também, para quem quiser. Eu estou no 8, está parado aqui. Acho que tem que fechar e abrir. Zé Carlos, você não está conseguindo passar? Zé Carlos? Tenta projetar aí, Ingrid, se você recebeu. Para mim está passando, vocês não conseguem visualizar? Eu acho que você tem que parar. Para depois e bota de novo. E volta de novo. Tá, só um momentinho. Deixa eu tentar aqui. Olha a tecnologia aí. Eu posso conseguir? Será? Ou...
Yuri? Eu tenho como conseguir fazer isso? Deixa eu seguir aqui o que eu vou puder aqui, né? Então, como eu falei, né? A gente tem o parecer 001 da AGU, que vai, né, criar essa insegurança em relação ao texto constitucional, arbitrando, né, ou regulamentando o processo demarcatório, criando um marco temporal, instituindo um marco temporal, numa instância que a qual não era de fato sua alçada, né, por ser inconstitucional, né? E é inconstitucional essa proposição de vincular o direito do artigo 231 à data de 5 de outubro de 1988, porque, como vocês viram, o direito indígena, né, ele é originário, ele é imprescritível, né? Ou seja, ele não tem data de vencimento, né? E é essa que é a tese do indigenato. Então, ele é inconstitucional à medida em que contradiz o texto da Constituição, tenta alterar, né, a própria ideia de originalidade desse direito, né? Então, quando você estipula uma data e vincula ela a um processo completamente arbitrário, né? Porque o que aconteceu em 5 de outubro de 1988 para os povos indígenas, né? Basicamente, se você não está naquele território nessa data, ou se você não estava reivindicando, lutando por aquele território naquele momento, você perde o direito de fazer depois da Constituição, né? Então, é uma data extremamente arbitrária, sobretudo se vocês pensarem, levarem em consideração que antes da Constituição Federal de 88, o Brasil atravessou um momento bastante tenso de ditadura, que é marcado por expulsões de povos indígenas. Violência, né? Violência, expulsão. Então, em 88, muitos povos indígenas não estavam nos seus territórios por conta do esbulho, por conta do saque, né? Por conta da expoliação territorial. E estipular isso, então, fere o próprio texto constitucional. O julgamento, então, desse caso, né, que é o recurso extraordinário 1017-375, que ganhou repercussão geral, ele iniciou no STF em 9 de agosto de 2021, e no dia 9 de setembro de 2021, a gente teve o voto do Fachin, que foi um voto favorável, um voto longo, mas um voto de muita destreza, né, de conhecimento, então, disso que eu estou falando para vocês, né, do que é uma teoria do indigenato, o que é a ideia de tradicionalmente ocupada, como que é a posse indígena, né? Então, que é uma posse que ela não é adquirida, ela é uma posse congênita. E depois do voto do Fachin, a gente teve o voto do Cássio Nunes, que foi um voto contrário, né? E com a interrupção do julgamento em 15 de setembro, quando o Alexandre de Moraes pediu vista do processo, né? É nesse lugar que a gente está hoje, porque em 15 de setembro o Alexandre pede vistas do processo, que qualquer ministro poderia fazer isso, né? E aí isso vai ser remarcado para 23 de junho, e agora a gente novamente teve um adiamento. Todo esse processo é extremamente problemático, né, para os povos indígenas, no sentido de que é mais tempo de demora, é mais morosidade, tem quantas comunidades, e aí o Alberto Terena falou sobre a intensa vulnerabilidade de conflitos por exemplo, no seu estado, no Mato Grosso do Sul, quantos povos indígenas estão em rodovias esperando, né, esses processos andarem, e isso significa muita vulnerabilidade. E o próprio processo, né, eu estive lá em Brasília, no acampamento pela vida, na votação, quando o Fachin votou, né, e aquilo já teve um atraso nesse momento também. A gente fica vendo como que isso tenta desmobilizar a luta dos parentes que estão lá em Brasília, porque se organiza para ir como estava se organizando agora, e aí eles adiam, né?
E isso também é uma estratégia de desmonte da resistência indígena, né? E o Eloy Terena, então, o advogado indígena da PIB, um dos advogados da PIB, ele, por fim, né, chegando aqui ao meu fim da minha exposição, eu estou no último slide agora, no penúltimo, aliás. Ele coloca, né, que a interpretação jurídica do texto constitucional, como tradicionalmente ocupam, né, se colocar esse direito como vinculado à Constituinte, como uma interpretação jurídica genocida, né? E eu queria terminar pensando isso com vocês também, né? Porque o próprio presidente Bolsonaro foi denunciado pela PIB por genocídio no ano passado, né? Pela sua atuação em todo o seu mandato, na verdade, não só na Covid. Mas o Terena vai dizer que, ao invisibilizar o reconhecimento territorial e retirar o território dos povos indígenas, você condena toda uma etnia ao extermínio físico e cultural. E não foi esse o compromisso assumido pela Constituição em 1988. Voltando aqui, né? Eu acho que é importante que vocês tenham essa noção, assim, né? Assim como o Alberto Terena falou da centralidade da demarcação territorial, a gente começa e termina falando de demarcação territorial, né? Porque esse é o grande gargalo da luta indígena, essa é a grande questão, inclusive, quando a gente pensa a ganância dos setores ruralistas e das frentes de extrativista, de garimpo ilegal, como elas incidem sobre esse direito, né? Porque quando a gente fala de povos indígenas, a gente está falando de direito à terra. Não existe como falar de povos indígenas e não falar de direito à terra. E a ganância, né, dos setores predatórios da sociedade nacional incide justamente sobre esse território. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma tentativa com o marco temporal de avançar no entendimento anticonstitucional do texto constitucional. A gente está vendo terras demarcadas, como a Yanomami, tendo o seu usufruto exclusivo cotidianamente sendo violado, né? As terras indígenas, enquanto bem da União, patrimônio da União, cabe à União fazer esse processo de desintrusão e de manutenção, garantir o usufruto, né? Que é o que não acontece em muitas terras indígenas, onde a presença do garimpo ilegal é cotidiana. São mais de 20 mil garimpeiros ilegais nos territórios indígenas, na TI Yanomami. Então, você tem um projeto, de fato, né, de parar com as demarcações, e o marco temporal ele abre um precedente de revisar terras indígenas que já foram demarcadas. Então, isso é muito grave também. E, inclusive, esse de não manutenção do usufruto exclusivo. Então, é esse panorama que eu queria trazer para vocês hoje. E eu espero que eu tenha conseguido dar uma dimensão da gravidade, né, do que está em jogo. E para também entender a mobilização da PIB, das organizações de base, como é importante ter muita clareza dos nossos direitos, né, para entender que o que a gente luta não é uma barganha por algo que nos é dado, né? O direito indígena ele não é algo, é um direito que está instituído durante todo o processo de instituição disso, que a gente chama Brasil, e reconhecido como um direito originário, inclusive, um direito anterior. Tá? Então, obrigado, gente. Vocês me ouvem ou eu não vejo ninguém? Todos estão com eu vejo agora o Yuri e a Ingrid. Então, professor Felipe, agradecendo aqui pela sua fala, pelos esclarecimentos, né, que você trouxe sobre essa temática que a gente está propondo aqui, né, sobre o marco temporal. Eu acho que, da forma que você coloca, traz uma clareza muito grande sobre o tema e nos leva, inclusive, até essa reflexão do quanto o marco temporal ele pode, inclusive, prejudicar, né, o futuro aí dos povos indígenas em relação à demarcação, né? Todo esse arcabouço jurídico, né, de como que isso vai se desenrolando nesse processo genocida, né, como os povos indígenas têm batizado, inclusive, a tese do marco temporal, né, de como que isso tem repercutido
ou que uma vez a sua aprovação, né, isso pode, de uma certa maneira, prejudicar sobremaneira o futuro dos povos indígenas, no que diz a questão, não só a questão do território, né, mas uma questão muito geral de tudo que o Alberto também trouxe numa trajetória de movimento e experiência dele. Ouvindo você, eu acho que a gente percebe que é uma tese, né, é um projeto que a gente sabe que é emplacado, inclusive, pelo agronegócio ou pelas grandes empresas que sempre estiveram, na verdade, de olho na riqueza dos territórios indígenas, né? Então, a gente já te agradecendo pela sua fala, agradecendo ao professor Alberto, a gente vai agora condicionar a fala, né, para os nossos participantes, os nossos estudantes indígenas, que são do PIPOU, o Yuri, a Ingrid, todos que estão nessa sala, que queira, na verdade, contribuir, trazer alguma percepção, uma compreensão também, ou seja, trazer um diálogo em relação a essa temática, que eu acho bastante importante essa participação e interação. Quem se habilita? O Helderson tinha levantado a mão. Boa noite. Estou aqui atento. Boa noite, está dando para ouvir? Tá, senhoras. Boa noite. Eu estou atento aqui às falas dos parentes. Sim, achei bastante importante na reflexão. Assim, não tem muita novidade, assim, acho que é um assunto que nós também estamos acompanhando, nós enquanto estudantes, pessoal do movimento indígena, não é? E enquanto o professor falava, eu estava fazendo uma correlação aqui com o texto do Ailton Krenak, que é sobre aquelas ideias para adiar o fim do mundo, acredito que os parentes já tenham lido, que ele fala muito dessa relação, né, da humanidade com a Terra, né? E eu acho que tem muito essa relação com a tese do marco temporal, que é uma tese muito pesada, né? Além de ser um crime contra as comunidades indígenas, é também um crime simbólico, assim, né? Posso dizer dessa forma, contra a própria, sabe, a própria cultura indígena. Eu acho que nós indígenas, nós que estamos relacionados a essa causa, precisamos se conscientizar mais sobre isso, né? Porque tem muita coisa às vezes que foge do nosso conhecimento, e é aí onde o Estado aproveita, né, essas oportunidades para poder esbulhar as terras indígenas, os direitos. E essa palestra de hoje foi interessante porque frisou exatamente, e também é um momento oportuno, não é, para se falar em marco temporal, sempre foi, todas as leis. E eu achei muito importante, e era essa minha contribuição, assim, nesse sentido de relacionar essa relação, esse vínculo que nós temos com a Terra, e é no momento em que chegam essas leis, que vêm totalmente contra os nossos direitos, a nossa cultura, a nossa religião com a própria terra, né, usando esse termo religião, mas não é assim nesse sentido ocidental, mas no nosso sentido de espiritualidade com a terra, né, e o quanto o marco temporal pode prejudicar, né, uma vez sendo aprovado. Mas nós estamos atentos a isso, movimento indígena, né, então acho que é isso que é importante também. Então, é isso. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Obrigado, Helderson. Estamos sim, Vanusa. Porque agora eu pensei que o meu não estava conseguindo. Boa noite. Desculpa, eu não sei se tem alguém com a mão levantada. Vanusa, se você puder abrir a câmera, porque a gente está gravando. Aí seria bom se você puder, tá? Eu estou tão descabelada de faculdade, Jesus. Tudo bem, então tá, tudo bem. Não, mas assim, eu vou abrir. Peraí, deixa eu só me inspirar e eu vou abrir. Então, assim, eu queria... É algo assim, bem... Senhor, assim, toda vez que fala em território, em direito, em Constituição, eu fico revoltada,
A pessoa pode dizer até que eu sou bolsonarista, não é questão disso, porque às vezes, quando tu se levanta como crítico, as pessoas dizem é bolsonarista. Ninguém pode se levantar como crítico hoje em dia, porque não é mais humilde. Em que sentido que eu falo? Eu falo de uma realidade que eu vivo, que eu vivencio. E quando fala, assim, quando eu vi o parente falando na parte que a terra não pode ser vendida, né? Não pode ser loteada, um fazendeiro vende, diz que tem um título aqui dali, não é legal, né? É algo ilegal. E eu fico muito triste porque o nosso território aqui, Pindaré, desculpa, parente, eu não me apresentei, eu sou Vanessa Guajajara, do território Rio Pindaré, Maranhão, do povo Guajajara. Então, eu sou acadêmica de biologia da Universidade Estadual do Maranhão. Então, assim, aqui o meu território foi vítima disso, porque foi uma vítima. Para mim, o território é um ser, não é só algo material, porque é um mundo de vidas ali. Então, assim, para mim é um ser. Então, o que acontece? Aqui aconteceu isso. E foi, assim, a gente pergunta para o fazendeiro quem foi que vendeu aquela terra para ele, a gente diz que a terra não é dele, aquele pedaço de chão. Ele diz, sim, é meu, eu comprei. O INCRA pegou da União e me vendeu. Como assim, né? Então, surge várias coisas na tua cabeça. Sim, a gente tem que confiar em quem, meu patrão? Tipo isso, entendeu? Assim, e eu sempre fui muito crítica da FUNAI, a FUNAI sabe disso. Nunca, todos os servidores que passavam pelo território, tinham algum tipo de diálogo, eu sempre criticava, porque a FUNAI e a SPI sempre foram os órgãos que mais fragilizaram o tamanho do nosso território, porque fragmentaram, né, em pedaços, a gente sabe, não os órgãos em si, mas as pessoas que ocupavam, né, os cargos dentro das instituições, porque o papel deles era totalmente diferente do que eles fizeram, né? Então, assim, é revoltante, é muito massa tu ver no papel, tá lá um monte de direito assegurado, é top, a gente se sente assim, cara, nós somos, mas na prática a gente sabe que isso não acontece. A gente vê um monte de povo sendo massacrado, senhor. Tipo assim, eu me emociono quando eu assisto o documentário Martírio. Não tem como tu não chorar. Tem dico para quem ainda não assistiu Martírio. Assistam Martírio para vocês verem. Não tem como tu assistir um Martírio e sair vazio de uma sala se tu não assiste, porque é uma realidade muito forte, não é algo fictício, é algo real que está acontecendo 24 horas, a galera não dorme. E, assim, a violência contra o povo indígena, contra o nosso corpo originário, é muito grande. O que está escrito no papel, hoje em dia, para as pessoas que estão ocupando aquelas cadeiras confortáveis, eles não estão nem aí. Porque, infelizmente, tem um escroto que está lá e só está dando canetada, infelizmente. E o fato da votação do marco temporal ter sido adiada, tem muita gente, tem umas pessoas que não estão tendo noção, mas isso não é bom, porque isso é uma estratégia deles. Para mim, tudo que remete à decisão deles não é uma coisa boa para a gente, porque isso são busca de estratégias. Eu não tenho muito conhecimento nessa área, mas a gente procura buscar informações e a gente vai avaliando com o passar do tempo todas as estratégias que eles usam, esperam a poeira esfriar e voltam de novo com tudo, porque a gente sabe que a causa indígena hoje em dia está muito fluente, as redes sociais estão demonstrando isso, está acontecendo um monte de crime, as pessoas estão dando visibilidade, não aqui no Brasil, para ser sincera, porque a gente recebe muito apoio lá de fora, a gente sabe disso. O interessante porque não é o povo daqui, não é o povo daqui que está tão preocupado, os povos que eu estou falando, não os povos indígenas, mas o não indígena, mas sim o pessoal lá de fora, porque eles têm tratado nós como guardiões. Também tem alguns interesses, tem, que a gente não é tão inocente ao ponto de achar que está tudo bem. Eles dão com uma mão e tiram com duas, digamos assim. Mas é o tempo da gente respirar e se preparar de novo. Então, assim, é massa ter todos esses direitos, mas seria bom se eles fossem respeitados e praticados realmente. Assim, é revoltante. Eu recomendo mais uma vez, assistam o Martírio, porque desperta a gente para muita coisa, a refletir mesmo. Eu não voltei vazia assistir o Martírio e eu fui muito impactada, assim, diretamente, porque a gente tem pessoas em situações parentes que precisam mesmo da gente, de verdade. Não é uma luta individual,
eu não conheço nada no marco temporal. Eu vou ser sincera com vocês. Eu acho porque existe coisas a mais do que a gente pensa que é. Então, eu não conheço o marco temporal. Eu sou... Todo dia, para mim, é um novo dia. Todo dia eu me preparo, eu venho vazia para esse momento, para eu poder receber informações como se eu não conhecesse aquilo, para poder eu preencher a minha mente com informações importantes. O que o parente falou hoje foi muito importante, assim. Cada um, tu vai ler, outra pessoa vai ler tudo aquilo que ele leu e vai interpretar de uma forma diferente. Então, cada um tem a sua forma de interpretar e explicar de forma diferente. Eu quero muito agradecer ele pelo espaço que ele ocupou e pelo tempo dele que ele destinou para estar conversando com a gente. O Felipe, né? Isso, Felipe Tuchá. Obrigado, Vanusa. Boa fala essa sua. Boa contribuição, acho que é isso mesmo. Tem mais alguém, gente, para contribuir com os nossos Sim. palestrantes? É porque, assim, aqui eu não consigo ver quem está com a mão levantada, ou talvez não é que eu não consiga, é onde eu não sei onde é que a mão levanta aqui. Mas o Yuri, tá vendo, Yuri, alguém com a mão levantada? Não, mas a Tainara, acho que queria falar. Pronto, Tainara, pode falar, fala toda a sua. Um lugarzinho legal que eu tô com as cambadas aqui. Zaneputuno, Anamauã. Boa noite, parentes, amigos, né, parceiros de luta. Me chamo Tainara Caragil Guajajara, TI Pindaré, universitária de enfermagem. Primeiramente, agradecer mesmo as falas dos parentes, dos que vieram palestrar, e também dos demais que contribuíram, né? E todas as falas foram muito importantes, né? As falas pautadas pelos parentes é algo muito importante para a gente, até fortalece e traz mais conhecimento, né, com relação ao marco temporal, né, que a gente sabe que a gente estaria aí com o julgamento para o dia 23 de junho, né, mas aí a gente teve esse adiamento, né, e aí, como a gente diz aqui, que a gente não vai descansar, porque a gente sabe que é uma nova estratégia, sim, né, que a gente quer que seja logo votada, né, e que a gente sabe o quanto que isso, né, pode nos prejudicar, né, inclusive nós da Terra Indígena Pindaré, a gente está aí também a gente tem 15.002 hectares, né, e a gente tem uma área de conflito, né, e a gente está reivindicando 1 hectare dentro do nosso território, né, e com o marco temporal, caso ele venha a ser aprovado, né, a gente não vai ser beneficiado com esse hectare, né, que é a linha seca que passa dentro do território, na qual é um território de conflito. Então, há uma preocupação muito grande com relação a isso. E também não só a gente, né, a gente tem essa preocupação com os outros parentes, né, que são diretamente afetados ali, o povo Xoclen, né, o povo Guarani, né, é uma preocupação muito grande, porque eu costumo dizer assim, que quando um parente ele é afetado, todos nós indígenas somos afetados, né, e a gente sabe que o marco temporal ele vem para isso, né, para prejudicar, para tirar o que de mais importante, né, que é o nosso território, o nosso corpo, o nosso espírito, nossa vida, onde habitam nossos encantados, onde é território que fortalece a nossa identidade, fortalece a cultura, né? Então, isso é algo muito importante, né, da gente poder trazer, né, para todo mundo. O Felipe Tuchá explanou muito bem, né, de uma forma muito clara, né, de uma forma assim que todos pudessem compreender, né, trouxe, né, essa conjuntura de conhecimento para a gente. Eu acho que isso é muito importante, todos nós estar por dentro, acompanhando, né, com relação ao marco temporal. E queria mesmo só agradecer, né, a todos, né, aos palestrantes, a Ingrid, né, o pessoal do People, por estar trazendo essas palestras tão importantes,
para a gente, né? Para a gente poder também expandir esse conhecimento. E o mais interessante é trazer, né, os nossos próprios parentes, porque nada melhor do que nós que somos diretamente impactados falar daquilo, né, que relacionam nós, povos originários. Então, isso tem sido muito legal, tem sido assim, muito forte para a gente, né? Cada relato que é dito por cada participante, por cada universitário aqui presente. Então, agradecer mesmo, né? E por mais palestras maravilhosas como essas, né? E segue, boa noite, também tem um compromisso daqui a pouco, porra, estão me chamando aqui para uma reunião. Então, é isso mesmo. E segue. Obrigado, Thay. Tem mais alguém, gente, que quer contribuir com a gente, com a fala, trazer um questionamento, fazer alguma pergunta ou ao professor Felipe ou ao professor Alberto? Niara, você vai falar? Você ligou a câmera? Estamos aguardando vocês. Acho que Niara está com problema de conexão, né? Está ligando ao áudio. Se você tiver com problema de ligar a câmera, que acho que pesa um pouco na internet, tudo bem, Niara. Fala só, usa só o áudio. Eu acho que é a câmera mesmo. Eu tentei ligar a minha câmera, aí aparece só um cadeadozinho. Eu sou péssima nessa área, para solucionar alguma coisa nesse sentido. Aí eu tento, aparece um cadeadozinho, não sei se é por causa do aplicativo, né? Talvez ele... Não sei. Uhum. Pessoal, só estudante Guajajara que fala? Cadê a turma Tupiniquim, Krenak, Gavião? Então, eu também estou usando a minha internet. Ingrid, eu tô vendo uma galera tá na vez aí. Eu vi um nome, mas acho que não estão sabendo levantar a mão ou ligar a câmera, não sei. Mas é isso, se não está conseguindo levantar a mão, é só falar que a gente vai, tipo, observando a ordem das falas, assim. Que levantar a mão ficaria melhor para a gente visualizar e ir passando a fala, mas quem está querendo falar, a fala está condicionada, podem ficar à vontade. Oi, boa noite. Gilane Guajajara. Eu não vou ligar minha câmera, como eu falei, né? Eu tive que ficar aqui na cidade, porque não ia dar tempo de eu chegar na aldeia e acompanhar. Quando eu chegasse lá, ia chegar bem atrasada. Então, eu só quero agradecer por tudo que foi falado aqui. Tudo foi de suma importância, né? A gente ouvir realmente como é que está se procedendo tudo isso. E a gente sabe, né, que todos nós somos impactados com tudo que está acontecendo e com o que pode acontecer, né? A gente se preocupa e fica muito pensativo, né, com tudo isso. Hoje eu acompanho de perto tudo isso devido ao fato do meu pai morar em uma terra indígena que ainda não é demarcada e é muito complicado, né? A gente sabe que vivemos aí, estamos vivendo em um momento onde o governo não é favorável, né, às questões indígenas. E tudo isso nos preocupa, tudo isso é algo a se pensar. Como será que vai ser o nosso futuro? Como será que vai ser o futuro da população com tudo isso que a gente está vivendo hoje? E eu falo que a vida de nós, povos indígenas, ela é uma vida de lutas, porque a todo momento a gente procura, né, estar ocupando algum espaço para a gente ter algum direito de fala, de permanência, e todo esse conhecimento e aprendizado que a gente está tendo
que a People está nos oferecendo é muito importante. E eu sou muito grata por estar fazendo parte, né, desse projeto, por estar tendo essa nova experiência de poder aprender com os próprios parentes. É o que eu sempre falo lá na universidade, que o meu desejo é que tivesse, né, professores indígenas dentro de todas as universidades, para que a gente viesse falar e o que a gente vive, a nossa realidade, para todas as pessoas. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem, né, essa oportunidade, estamos conquistando aos poucos. Mas eu creio que um dia a gente chega lá. A minha fala mais é essa. E fica aí, né, a reflexão para todos nós sobre tudo que a gente está vivendo e vivenciando nos dias de hoje. E já peço licença para sair, porque eu tenho que concluir um relatório para ser enviado ainda hoje para minha professora. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, querida. A Juliana, está com a mão aí levantadinha. Pode falar, Juliana. Olá, boa noite. Eu sou Juliana Coutinho, eu sou tupiniquim e eu venho da terra indígena, né, do Espírito Santo. Dentro da minha história, né, da história do meu povo, a gente teve diversas lutas, assim, e principalmente uma luta territorial com uma empresa, né, que entrou dentro dos nossos territórios, desmatou, e durante muito, muito tempo a gente sofreu, né, porque essa empresa, não foi um conflito, né, muito intenso, e eu dou graças a Deus hoje em dia que não foi um conflito, assim, tão ruim quanto os conflitos que diversos parentes sofrem, né, no país, mas, assim, foi um conflito que até hoje a gente colhe, sabe, algumas coisas relacionadas principalmente ao preconceito, né, dentro do lugar onde a gente vive, porque durante todo esse conflito, né, essa empresa, ela colocava outdoors, falando que a gente trazia coisas ruins para dentro do município, e entre outras coisas. Então, até hoje a gente vem colhendo isso, sabe? E isso é uma forma de violência que, se essa tese do marco temporal, né, ela é aceita, vai ser uma violência que todos os indígenas, né, de todo o país, eles vão sofrer. E ainda pior, porque, por exemplo, nessas brigas territoriais, óbvio que vai vencer aquele que tem mais força, aquele que dispõe, né, de mais equipamentos, assim, sabe, não para defesa, né, mas a gente sabe que a gente vai sofrer muito, nós como os povos indígenas. Hoje em dia, dentro da minha terra, né, nos lugares, assim, que é bem coladinho, a gente vê, tipo, pessoas mesmo deslegitimando a gente, falando que, olha, vocês não são indígenas, assim como o vídeo, né, que o Tuxá colocou para a gente, falando que, ó, esses rapazes aí, eles andam de moto, fazem isso, fazem aquilo, portanto, não são indígenas, né? Então, eu acho bem legal, na verdade, a forma que o People, ele traz para a gente essas palestras, esses debates, e é uma coisa para a gente colocar a mão na consciência mesmo e lutar pelos nossos direitos, porque não é só os nossos direitos agora que estão lá, né, na mão de quem não entende nada das nossas terras, quem não entende nada sobre a nossa história, quem não entende nada sobre o que a gente é, entende? Então, eu acho, assim, perfeito, o projeto People, ele é maravilhoso. Então, essa é a minha colocação. Ótimo, Juliana, obrigado. Se eu puder baixar sua mãozinha, abaixou. Mais alguém, gente? Bem, não tem ninguém com a mão levantada.
A gente gostaria de ouvir mais estudantes, mas também vou deixar no tempo de vocês. Lembrando que posterior, né, às nossas palestras, a gente tem aquela atividade que a gente sempre solicita a vocês. A Ingrid, inclusive, já colocou os anunciados nos grupos que a gente tem de comunicação, então, vocês já sabem. Então, a gente vai encerrar, né? Tem uma pergunta lá no chat. Desculpa. Sim, eu vi. O Rotoquei está falando que ele está com problema, né, de internet. Mas uma pergunta que eu faço para o parente diante da situação atual do marco temporal, para você, qual seria a melhor estratégia de solução, visto que não temos muito representatividade dentro do Congresso? Sou ela, isso. Rotoquei Gavião, falei seu nome certo? Então, eu vou aproveitar a pergunta da Rotocoí, fazendo, não sei se ela está fazendo para o Felipe, né? Acho que falou por último. Tem mais alguém que queria fazer alguma colocação? Porque aí, se não tiver mais ninguém, a gente passa para as considerações finais dos nossos palestrantes e o Felipe faz a resposta. Responde aí a pergunta que foi solicitada. Então, tá, vou passar agora para fazer as considerações ao professor Alberto. Em seguida, a gente faz as considerações com o professor Felipe. O professor Felipe comenta aí a pergunta da nossa parente. Alberto, você está por aí? Pronto. Estou... quero agradecer, né, aí, o convite feito pela coordenação da PIPOL, mesmo não estando presente na reunião na qual eu fui aí escolhido para estar hoje palestrando. Quero dizer que é muito importante a gente estar presente nessas discussões e não quero aqui responder, porque eu creio que o parente aí, ele trouxe uma aula muito importante para todos nós, não só para os acadêmicos, mas para todos nós. Mas eu quero dizer o seguinte, de que a questão eu vejo a questão do adiamento do marco temporal, né? Para nós, povos indígenas, traz uma insegurança muito grande. Porque aí você percebe que a própria justiça, né, o judiciário, ele joga para o lado político. Não sei se o parente, né, do advogado, o doutor, vai concordar comigo, mas eu penso, né, como um olhar aí do movimento, eu vejo deste lado, né, de que quando o judiciário ele joga, né, para o lado político, né, de que quando você percebe que quando antecedeu aí a data do julgamento, houve toda aquela ameaça, né, dizendo eu não vou cumprir, né, mesmo que o judiciário seja desfavorável ao marco temporal, eu não vou cumprir. Então foi uma das falas aí de intimidação e logo em seguida a gente percebe que o presidente de sessão, né, aí do julgamento adia. E isso traz uma insegurança muito grande, porque você percebe que nós, novamente, estamos sozinhos nesta luta, nesta guerra aí, de buscar o nosso direito, né? Então, eu creio que, assim, a gente precisa continuar articulando. O povo indígena sempre buscou estratégias, renovar as estratégias de luta. Eu creio que vai continuar fazendo isso, né? A gente precisa renovar aí as nossas estratégias, de que forma que nós vamos buscar agora, a partir de então, porque nós temos dois momentos, né? Eu creio que o Bolsonaro está jogando na questão de que ele quer ganhar tempo para que ele, com a esperança de ganhar a eleição, ele tem mais 2 juízes dentro da corte, né? Do Supremo, aí fica um campo favorável a ele. Mas se de repente
com a mudança de governo, a gente tem outro cenário. Então, nós precisamos continuar lutando, como sempre fizemos, e dizer para os jovens aí, acadêmicos, continue estudando, que o nosso povo, né, os nossos povos precisam de todos nós, independente de Guajajara, Krenak, Terena, nós temos pontos comuns que precisamos estar juntos na luta. Então, muito obrigado a todos, eu agradeço aqui o convite feito. Obrigado, Alberto. Nós também agradecemos sua contribuição e disposição. Felipe, do chá. Desculpa. Gente, obrigado. E agradecer o convite, os comentários. Eu acho que concordo, né, que esse momento mostra muito como que o Supremo está acuado, né, e ficou acuado. Por isso, tanta ameaças e fragilizações das instituições democráticas mesmo, assim, que a gente está acompanhando. Então, para mim, o mais urgente que a gente tem para fazer é não deixar o Bolsonaro se reeleger, né? Eu sei que não é tanto uma coisa, né? O bolsonarismo não é algo tão forte entre nós, mas ainda assim, né, tem comunidades, tem parentes que são muito que se alinham com esse projeto, né? De forma muito na minha concepção muito inconciliável, né? Eu acho que a figura de um presidente anti-indígena, né, não combina conosco, obviamente. Então, eu acho que o que tem aí na frente é justamente fazer essa campanha agora para essa reta final, porque o Bolsonaro, ele representa, né, ele aglutina em torno de si todas as frentes anti-indígenas, né? Tanto a bancada fundamentalista religiosa, a bancada do agronegócio, da segurança pública, armamentista. Então, só a presidência, né? Aliás, só não, porque isso é muita coisa, né, que a gente tem acompanhado nos últimos anos, né? A mudança presidencial já coloca um outro panorama para que a votação do marco temporal aconteça. Assim. E, claro, os povos indígenas continuarem fazendo a sua a resistência de sempre, né? E se organizando para acompanhar a votação. Acho que é um pouco isso. Gente, obrigado novamente. Boa noite para todos e todas. Mais uma vez, agradecendo aos nossos palestrantes, agradecendo também a vocês, porque a gente sabe que é uma correria muito grande, né, na vida de todo mundo, inclusive quem está estudando. Então, vamos nos despedindo aqui, um abraço para todo mundo e até um próximo encontro, com um novo palestrante para trazer aí algum tema bem maravilhoso como essa palestra dos meninos para nós. Tá bom, então? Boa noite, um abraço, fiquem bem. Obrigada por tudo.